o sistema capitalista, que não foi para nada perto da crise que nós vivemos esse período, mas olha só o importante que foi, se é que existe algo importante no momento de crise. Ou a lição que nós podemos tirar de proveito é que ela foi, e não somente no Brasil, mas nos países que adotaram um outro modelo de desenvolvimento, um outro modelo de cooperação, um outro modelo de integração com países mais similares, dentre eles são os países em desenvolvimento, entre os países mais pobres, saíram um pouco melhor nesse momento de crise. Existe consenso também que as grandes saídas para os grandes momentos de crise que a sociedade viveu, as grandes saídas propostas e implementadas pelo imperialismo foram saídas de guerra. Foi assim, esse foi o motivo da Primeira Grande Guerra, esse foi o período da Segunda Guerra Mundial, esses foram os motivos. E nós acreditamos que a ONU tem grande parte, o seu DNA, o DNA da ONU está muito ligado a essa pauta internacional. A ONU nasce disso, a ONU em todos os momentos importantes da história política internacional teve posição, e eu acredito que é por isso que nasce, ou cria importância fundamental, a importância da luta política pela paz e contra diversos movimentos que o imperialismo tem adotado. Eu acho que crise é uma coisa ainda não tão tangível para a sociedade, mas eu acho que para o caso da sociedade brasileira é muito tangível a questão da guerra. Isso a sociedade brasileira entende, porque nós no mundo já vivenciamos bastante. E no Brasil essa questão é muito forte. O Brasil é a única nação, por exemplo, que tem na sua Constituição dizendo que não pode desenvolver armas nucleares. Isso é muito forte. As grandes mobilizações lideradas pela UNE, pelo movimento estudantil em determinados momentos da história, pela paz, foram muito fortes. Contra a invasão do Iraque, contra a Segunda Guerra Mundial, na luta contra o nazifascismo. O ministro, por exemplo, Celso Amorim, dizia que uma das únicas expressões utilizadas pelo movimento popular e pelos militares é a expressão nazifascismo, luta contra o nazifascismo, que foi uma coisa que a União Nacional de Estudantes conseguiu imprimir. E falar sobre o papel do Brasil nesse novo cenário internacional, eu acho que nos põe um diferencial muito grande, porque no outro período a gente tinha uma política de total subserviência ao que era proposto do Norte, ao que era proposto pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A agenda, em primeiro lugar, era traçada por esses grandes polos de poder e, em certa medida, era aceitada, repercutida ou implementada também pelo nosso país. Então, falar, por exemplo, da questão da cumbre construída, a cumbre do Rio construída em Salvador, na Bahia, pelo Brasil, aonde o presidente Lula vai em Cuba e consegue convencer Cuba de que tem que voltar para a cumbre do Rio, e na seguinte cumbre da OEA, a primeira cumbre realizada pelo presidente Obama com a América Latina e o Caribe, em Trinidad e Tobago, o principal tema, ou a pauta principal da reunião foi a questão da não presença de Cuba na cumbre da OEA, da questão do bloqueio, enfim, pôs os Estados Unidos em xeque. Então, a primeira cumbre do presidente Obama, os Estados Unidos não conseguiu sequer sair daquele xeque-mate. E isso, é claro, trazia a questão do tema de Honduras, que foi um tema adotado na reunião por consenso e que hoje os Estados Unidos não conseguem novamente imprimir a sua política. Os Estados Unidos sai de saia justa, porque apoiou o golpe militar em Honduras, apoiou o golpe de Estado em Honduras e agora tem um compromisso com Honduras de recolocá-lo no cenário internacional. Porque fruto da saída de Honduras da OEA, como que os Estados Unidos vão voltar a injetar recursos em Honduras? A galera sabe que o instrumento oficial é pela Organização dos Estados Americanos, a União Europeia retirou vários acordos. Claro que isso traz muitos prejuízos a Honduras, mas também traz a exposição dos Estados Unidos ao ridículo, que ficou bastante marcado no último período, e tudo indica que Honduras não voltará à OEA porque precisa ser uma decisão de consenso, e no momento não existe consenso com o retorno de Honduras para a Organização dos Estados Americanos. Outras posições do Brasil, por exemplo, na reunião da Unasul, o Brasil liderou a construção de uma resolução que para todos era consensual, de que a Colômbia deveria assinar
uma declaração dizendo que as bases militares colombianas não seriam utilizadas em ataque a nações vizinhas e amigas, dizendo que o narcotráfico na Colômbia não se combaterá com caças que têm autonomia para voar até o Chile, da Colômbia ao Chile, ou seja, expondo realmente a situação onde as bases militares, o acordo militar foi instalado com a Colômbia, que usa além de efetivo militar norte-americano, infraestrutura de inteligência e de paramilitares. A questão da Honduras também e a questão do Irã. Eu acredito que não foi para nada o isolamento do Brasil. Eu acho que o Brasil jogou uma cartada importante, porque muito embora os Estados Unidos não tenham retrocedido, ficou mais uma vez exposto no cenário internacional a saia justa. Os Estados Unidos ficam de saia justa. Hoje, para dar um dado, por exemplo, é impossível administrar o Conselho de Segurança da ONU. Hoje não é somente o Brasil que reivindica a sua entrada na ONU. Outras potências do G8, do G20 reivindicam, por exemplo, a entrada no Brasil, porque, na minha opinião, o que ficou exposto foi a incapacidade das nações que compõem hoje o Conselho de Segurança da ONU de dialogar com determinados países. A incapacidade desses países desenvolvidos em construir consensos em determinados temas, como colocou muito bem o Augusto, quando o Brasil teve a ousadia, inclusive, de divulgar uma carta do governo dos Estados Unidos, que é um documento bilateral entre que o governo Obama envia ao governo brasileiro e que o governo brasileiro vai lá. Essas eram as principais reivindicações para não implementar sanções ao Irã, e nós conseguimos chegar a um acordo concreto e mesmo assim os Estados Unidos não voltam atrás. Para falar sobre o Projeto Brasil, é importante valorizar o esforço de formulação, de elaboração do movimento estudantil, de não se limitar somente às questões educacionais ou às questões de juventude, mas pôr dentro na ferida e tentar influenciar nas questões mais gerais do nosso país. Eu acho que nós precisamos utilizar o Projeto Brasil em militar, utilizar o paramilitar na base do movimento estudantil, influenciando aos estudantes que votarão no próximo processo eleitoral, influenciando aos movimentos sociais, para que os movimentos sociais saibam que a União Nacional dos Estudantes tem uma opinião, que leve em consideração a sua opinião na hora também de sair para militar nas suas bases, qual é a opinião dos estudantes brasileiros. Outras autoridades, como reitores, como autarquias nacionais, enfim, outros pensadores da sociedade brasileira, e os candidatos, já que já foi muito dito dos presidentes, mas também dos governadores, dos candidatos a senadores, dos candidatos a deputados federais, como esses candidatos, em certa medida, podem, por exemplo, no seu plano de campanha, reivindicar o Projeto Brasil da UNE, na hora, por exemplo, de construir as suas intervenções, falar porque a União Nacional dos Estudantes, ou o movimento estudantil brasileiro defende tal coisa, e nós achamos que é importante, para que as pessoas, ou os cidadãos que concorrerão na próxima eleição também reivindiquem o Projeto Brasil da União Nacional dos Estudantes. E fazer também desse Projeto Brasil grande bandeira de agitação, fazer uma versão mais enxuta dele, de um panfleto, por exemplo, que consiga chegar na base das universidades, fazer uma versão que consiga nutrir concretamente a militância do movimento estudantil para o próximo período. Sobre a questão que eu considero central, eu acho que é a questão de um dos setores que existe consenso também, que é o mais conservador no atual governo, que é a questão da política de juros, que, na minha opinião, a questão da dívida pública é uma questão que deriva da política de juros do governo. Por que mesmo que a dívida pública sai crescendo? Por conta dos juros. Por que mesmo que estão sendo feitos cortes agora nas áreas sociais? Que é por conta da política de juros. Essa tem sido a política da União Nacional dos Estudantes no último período. Foi tema da passeata de congresso de UNE, tem sido tema das principais campanhas. Eu acredito que depois da campanha dos 50% do pré-sal para a educação tem sido a questão da política de juros. Eu acho que nós não devemos tirar centro, nós não devemos mudar o foco. Concordo com os companheiros que já falaram que isso está pouco presente no processo político eleitoral, no debate. Sobre a questão do formato, eu acredito